nesta noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23, por favor. Salmo de Davi, conhecido por todos nós, não é verdade? Eu mesmo já preguei esse salmo várias vezes, e o Senhor hoje nos leva a falar a respeito deste salmo. Talvez você tenha saído de casa hoje em busca de um consolo para o seu coração. E Deus tem algo especial para você nessa noite, amém? Não sou eu que tenho, é Deus que tem isso. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Você pode repetir comigo o verso primeiro? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Vamos dar ênfase nisso. Nada me faltará. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Amém. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar. Você crê nisso? E você crê que o Senhor é o seu pastor? Aleluia. Eu não sei se você conhece quais são as atividades de um pastor de ovelhas, né? O sacerdote da igreja, ele é reconhecido como um pastor de ovelhas. Mas eu queria contar para você aqui rapidamente uma história, ou tentar elucidar aqui para você as atribuições, as tarefas, as responsabilidades de um pastor de ovelhas. Talvez você saiba mais do que eu, mas na pregação eu preciso trazer esse entendimento. Primeiro, o pastor, ele traz proteção para a sua ovelha. Eu estou falando do pastor da igreja, tá? Por enquanto não. Eu estou falando do pastor de ovelha mesmo, da ovelha. É desse pastor que eu estou falando. O pastor, ele faz tudo, e tudo que ele faz para proteger a sua ovelha. Ele é corajoso, ele defende as suas ovelhas dos predadores, ele protege as suas ovelhas o tempo todo. Ele tem sempre a preocupação de tirar as ovelhas do aprisco e trazer as suas ovelhas para o aprisco novamente. O pastor, ele providencia água para as suas ovelhas. O pastor é aquele que escolhe o pasto mais verdejante para que a sua ovelha possa estar. O pastor de ovelhas é aquele que busca o melhor lugar para o descanso, para o refrigério da sua ovelha. Porque a ovelha, num determinado momento, ela vai acumulando tanta lã que ela fica pesada. E para caminhar se torna mais difícil, e às vezes ela precisa descansar um pouco mais, até que o pastor também a livre desse peso todo. O pastor, muitas vezes, ele dorme na porta do aprisco, para impedir que o lobo entre. O pastor, ele tem um cajado, ele tem uma vara. Com o cajado, ele pastoreia, ele traz, você viu que o cajado ele tem uma curva assim, né? Então, com o cajado, ele sempre tem a preocupação de trazer a ovelha para perto dele. Opa, você está indo para onde?
Vem cá, menina. Ou menino, né? Vem cá, menino. Ovelhinho. Então, o pastor, ele está sempre com os seus olhos voltados para a sua, ou para as suas ovelhas. Então, vigilância e cuidado são pontos indispensáveis e presentes na vida de um pastor de ovelhas. E tudo isso, e com tudo isso, e diante de tudo isso que o pastor oferece para a sua ovelha, ele desenvolve ali um vínculo de intimidade. E esse vínculo de intimidade é tão grande que o pastor acaricia a ovelha, tira os carrapichos da ovelha, porque às vezes a ovelha, ela se mete no meio dos matos, na fuga, nas aventuras que ela acha que fora do aprisco é melhor para ela, e ela vai embora, mas depois ela volta toda ferida, sozinha, ou ela volta nos ombros do próprio pastor, porque o pastor acha a ovelha ferida, e às vezes a ovelha ferida, ela se feriu tanto, que ela não consegue caminhar. Então o que o pastor faz? O pastor de ovelhas, ele pega a ovelha, joga a ovelha sobre os ombros e caminha até o aprisco e leva a ovelha de volta para um lugar de proteção, para um lugar onde a ovelha vai estar não só protegida, mas vai ser alimentada, vai ser cuidada. O pastor de ovelhas passa óleo, passa azeite na ovelha, muitas vezes para espantar insetos. Há um cuidado muito especial do pastor de ovelhas com a sua ovelha. E é uma função, uma vocação, uma profissão, podemos dizer assim, muito louvável, cuidar de ovelhas. E por que eu estou contando tudo isso? O rapaz que escreveu esse salmo, está aí na sua Bíblia, Salmo 23, o salmo de Davi, né? Quem era Davi? Davi, ele era um pastor de ovelhas. Se você abrir lá, eu não sei se vocês vão projetar aí, mas 1 Samuel 16, versículo 11. 1 Samuel 16, versículo 11. Esse episódio aqui conta a história de Samuel visitando a casa de Jessé, em busca da unção do novo rei de Israel para substituir Saul. E no versículo 11, Jessé pergunta o seguinte, olha, vamos na íntegra aqui do versículo para eu não me perder. E perguntou a Jessé, quem? Samuel, né? Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está fazendo o que, gente? Apacentando ovelhas. Agora você vai entender por que eu falei tudo isso. Porque um jovem que é pastor de ovelhas, ele resolve escrever um salmo, um cântico, uma adoração, uma oração a Deus, dizendo e iniciando da seguinte maneira: o Senhor é o meu pastor. Uma coisa era se a Roseli vivesse nessa época, quase, e ela resolvesse escrever um salmo e falasse assim: o Senhor é o meu pastor. Mas ela não é pastora de ovelha, estou dizendo. Você já é pastora de almas. Uma coisa é você querer escrever um salmo e dizer: o Senhor é o meu pastor. Só que quem está escrevendo isso daqui é um pastor de ovelhas. E ele com propriedade, ele sabe o que ele está falando aqui. Ele não está falando porque ele achou, ai, deve ser tão bonitinho
associar um pastor de ovelhinha com a sua ovelhinha e associar isso a Deus e ao seu povo. Aí mais tarde, na nova aliança, a Jesus e ao seu povo. Aí depois, os líderes das igrejas também serão chamados de pastores de ovelhas. Olha que coisa linda. Não foi por isso que ele escreveu. Ele escreveu porque ele desenvolveu uma intimidade, uma dependência, uma confiança tão grande em Deus. E ele sabendo tudo o que um pastor proporcionava para uma ovelha, ele concluiu o seguinte: ele olhava para a ovelha, olhava para ele, aí depois olhava para ele e olhava para Deus. Ele concluiu o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Da mesma maneira que eu cuido destas ovelhas, eu tenho sido cuidado pelo Deus de Israel. Da mesma maneira que eu tenho protegido as minhas ovelhas, o meu Deus tem me protegido. Da mesma maneira que eu busco sustento, água e descanso para as minhas ovelhas, o meu Deus tem buscado sustento, água e descanso para a minha alma. Davi se identifica como uma ovelha cuidada pelo grande pastor. E eu e você hoje somos ministrados por essa palavra, e o Senhor fala aos nossos corações de uma maneira diferente. Por quê? Porque eu vou fazer você entender que a partir de agora você não pode mais ler esse salmo de qualquer maneira. Porque você vai ter que se apropriar dele da mesma maneira como Davi se apropriou ao escrevê-lo. Você está comigo nessa? Primeiro, Davi estabelece um senhorio. É o que o Salmo vai ensinar a mim e a você nessa noite. Nós precisamos estabelecer um senhorio. O Senhor, pronto, está estabelecendo um senhorio aqui. Ele está colocando Deus como Senhor. Nós estamos hoje colocando Deus e Jesus Cristo como Senhor. Nós precisamos estabelecer isso. Uma coisa é você orar o Salmo 23 de uma maneira profética. Uma coisa é você ler o Salmo 23 e confiar nessa palavra. Outra coisa é você ler esse Salmo 23 e verdadeiramente estabelecer um senhorio de Jesus sobre a sua vida. O Senhor. O Senhor. Então quer dizer que o Senhor é Ele. Então quer dizer que quem determina as coisas é Ele. Então quer dizer que quem sabe da verdade é Ele. Então quer dizer que a soberana vontade é dele, o Senhor. E essa segunda parte, ela é tremenda. Ele decreta um pertencimento. Por isso que eu pedi para repetir aquela hora. Eu não sou professor de português. Eu mal dou aula de matemática. Mas Davi está dizendo, quando ele estabelece o senhorio, o Senhor, ele pega esse Senhor e decreta um pertencimento. É o meu. Ele é meu. Ele também é seu. Mas ele está dizendo, ele é meu. Pronome possessivo? É isso? Tem algum professor de português aí? É isso mesmo? É um pronome possessivo. Quer dizer, ele estabelece um senhorio. Olha, o Deus que eu sirvo é o meu Senhor. Ele é meu. Mas quando eu digo que ele é meu, e você estabelece que ele é teu, a gente só precisa confiar nisso. Porque ele é meu, Zulima. Mas ele também é seu. Fala, ele é meu. É. Viu, Dadal? O Senhor é meu pastor. E você? É seu também. Então, quando há
aqui a colocação de um pronome possessivo, não significa que quando eu digo que ele é meu, ele não pode ser seu. Na verdade, ele é meu e ele é seu. Por isso que Jesus ensinou que o Pai é nosso. Ele é nosso. Eu decreto, o Senhor é o meu pastor. Então, dentro do meu coração, dentro do seu coração, tem que ser estabelecido esse pertencimento. É posse, ele é meu, mas na prática ele é nosso. Eu preciso entender que ele é meu, eu tenho que chamar ele. Ele é Senhor e ele é meu. Agora ele é o quê? Pastor. O Deus Todo-Poderoso, Pai, que se fez carne, Filho, é o meu, é o seu pastor. Então, é Ele que tem nos guiado todos os dias. É Ele que tem nos permitido sair de um lugar e ir para o outro e voltar para cá em segurança. Se eu bebo, se eu como, se eu deito, é porque o Senhor, o meu pastor, tem cuidado de mim. Se às vezes eu me encontro numa emboscada, numas armadilhas que até a gente mesmo inventa, e confusões que a gente mesmo cria, armadilhas que a gente mesmo coloca, problemas que nós mesmos criamos, mas ainda assim o Senhor é meu pastor. Então, é Ele que me tira desse emaranhado de problemas. É Ele que me tira de onde eu estiver, do fundo do poço que eu estiver, do problema mais profundo que eu estiver vivendo. É Ele que sempre estende a mão e me traz para perto dEle, porque Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E Ele tem na mão o cajado, Ele tem na mão a vara que corrige. E quando eu entendo, e quando eu leio o Salmo 23 como sendo o Senhor, o meu pastor, as coisas mudam. Nós precisamos mudar essa chave de entendimento com relação a Deus. Porque Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Muitas pessoas, elas chegam no Evangelho com um entendimento equivocado de quem é Deus. Parece que colocam a figura de Deus de uma maneira para amedrontar as pessoas. Eu vim de uma comunidade de fé que a imagem que eu tinha de Deus era de um velho barbudo, carrancudo, com um raio na mão, sentado num trono, olhando para baixo. E toda vez que eu cometia um erro, ele jogava um raio em cima de mim. Era essa a visão que eu tinha. Até que eu descobri um Deus que é Senhor e que é meu pastor. A gente tem que quebrar esse pensamento religioso de quem é Deus. Porque a religiosidade, ela ensina para você o seguinte: eu errei, o meu pai vai acabar comigo. Isso é a religiosidade que ensina. Mas sabe o que o Evangelho ensina? O Evangelho ensina assim: eu errei, preciso urgente ligar para o meu pai. Eu preciso urgente falar com meu pai. Eu preciso urgente conversar com meu pai. Eu preciso urgente dobrar o meu joelho e falar com meu pai a besteira que eu cometi. Porque Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai ouvir a minha oração. Ele vai me consolar, Ele vai me perdoar. Ele vai restaurar a minha alma. É essa a proposta do Evangelho. Não da religião, que busca sempre o quê? O castigo. Quando o Evangelho traz redenção. E por fim, e nós estamos só no versículo 1 ainda. E no versículo 1, o Senhor, que é meu pastor, agora Ele exerce uma fé. Ele diz o seguinte: nada me faltará. Numa tradução mais próxima do original, de nada terei falta.
é um pouco diferente de nada me faltará, não é verdade? Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, o Senhor é meu pastor, não pode me faltar nada. É diferente a conotação. Aí quando eu falo para você, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, significa o quê? Que tudo que o Senhor providenciar para mim será suficiente para a minha vida, para a minha alegria, e eu não vou sentir falta de nada, porque eu sei que Ele é meu pastor. Não vai faltar água, não vai faltar pasto, não vai faltar lugar de descanso, não vai faltar refrigério para minha alma. Não vai me faltar nada, absolutamente nada. Mas eu preciso partir do princípio de que Ele é Senhor, Ele é meu. É isso que está faltando para a gente. Pertencimento, aliança com o Senhor. Muitas pessoas querem viver paquerando Jesus. E aí, você é cristão? Eu vou na igreja. Está paquerando Jesus. Jesus não é para se paquerar. Jesus quer um relacionamento sério com você. Ele quer uma aliança de intimidade contigo. Né? Eu vou na igreja quando eu posso, eu oro quando me dá vontade ou quando eu preciso. Não, Jesus, Ele é o seu pastor, Ele quer uma intimidade profunda contigo. E essa certeza, agora a gente vai para o versículo 2. E essa certeza de que o Senhor é meu, e além de ser meu, Ele é meu pastor, e além de ser meu pastor, eu tenho a certeza, João, de que nada vai me faltar, não é verdade? É isso aí. Nada vai me faltar. Ele começa a declarar para a vida dele o que ele fazia com as ovelhas. Aí o que ele fala? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Me faz repousar, me faz descansar e me refrigera. Muitas vezes nós lemos esse salmo, ouvimos esse salmo, lemos a Bíblia, oramos e não aplicamos essa verdade na nossa vida. Porque se o Senhor é meu pastor e de nada eu vou ter falta, então Ele me faz repousar. E além de repousar, Ele me faz descansar. Só que além de descansar, Ele traz refrigério para a minha alma. Você sabe a diferença de repousar, descansar e ter refrigério? Eu vou explicar para vocês. Você já chegou cansado em casa e já deitou na cama depois de um dia cansativo, de muitos clientes? Você estava muito cansado, você tomou um banho muito cansada, você tomou um banho, deitou, você repousou, não conseguiu dormir, acordou no outro dia com dor no corpo, cansado, fala, poxa, mais um dia de trabalho. Já aconteceu isso com você? Já, não já? A não ser que você seja um anjo, né? Mas como você não é um anjo, isso com certeza em algum momento da sua vida já aconteceu. Sabe o que aconteceu? Você só repousou. Você só repousou. Só que aqui o pacote, o combo do Salmo 23 é repouso, descanso e refrigério. E como que eu consigo isso? Eu consigo isso ao repousar, eu consigo isso declarando que Jesus é o meu pastor de fato. Aí eu descanso. Aí eu descanso. Quem aqui já chegou em casa, cansado, muito cansado, deitou, repousou e dormiu. Dormiu bem. Descansou o corpo. Acordou no outro dia descansado. A dor nos ombros, a dor no joelho já não estava mais, trabalhou demais, não sei como que você trabalha. Enfim, poxa, o meu corpo, ele está descansado. Mas eu não tiro da minha mente aquele problema. Eu não consigo remover do meu coração aquele sentimento. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo falar com determinado irmão, determinada irmã, ou com alguém da minha família. Eu até dormi bem, eu até descansei, estou renovado, o meu corpo está pronto para outra, mas a minha alma, ela ainda está abatida, ela está triste.
Por quê? Porque você conseguiu repousar, você até conseguiu descansar, mas você não alcançou refrigério para a sua alma. E o combo daqui, ó, o pacote do Salmo 23, ele promete justamente isso. Olha, você vai deitar, você vai descansar e você vai receber um alívio sobrenatural sobre a sua vida, o que a Bíblia chama da paz que excede a todo entendimento humano. E é sobre isso que a palavra está dizendo. Então, se eu decreto que o Senhor é meu pastor e eu tomo posse disso, você, podemos chegar em casa, deitar, descansar e ter a nossa alma refrigerada pelo Senhor. E assim sermos guiados pela vereda da justiça. Porque o Senhor faz isso por amor do nome dEle. E é justamente isso aqui que estabelece o nada me faltará do versículo 1. É justamente isso aqui que vai estabelecer a verdade do nada me faltará. Porque a gente pensa que o nada me faltará com Jesus, que nada vai me faltar de coisa boa. Mas eu quero lembrar você que não vai faltar repreensão, não vai faltar correção, também não vai faltar os desertos. Porque o Senhor, Ele não prometeu que iria nos livrar de tudo. Ele prometeu que estaria conosco em todo momento. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então quer dizer que se você estiver bem no seu trabalho, se você estiver bem na saúde, eu estarei com você. Mas o que o Salmo diz no versículo 4, só que meu amigo, meu irmão, minha irmã, o salmista está dizendo, só que nada vai te faltar, eu estou com você nos momentos bons, mas ainda que você tenha que andar pela sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque você terá a certeza de que o Senhor, o teu pastor, estará com você. E atravessar o vale da sombra da morte, com o pastor junto de nós, onde o cajado dele nos consola, é diferente de passar pelo vale da sombra da morte, sozinho. Com o Senhor, dá para passar. Sem Ele não dá não, é mais difícil. E o vale da sombra da morte traz medo. O vale da sombra da morte traz incerteza. O vale da sombra da morte traz desespero, traz angústia. Só que você já repousou, já descansou e já está com a sua alma refrigerada. Então você vai passar com o Senhor junto de você. Eu já contei algumas vezes aqui na igreja e vou contar de uma maneira muito resumida. Eu tive uma experiência muito intensa com uma amiga. Me aproximei dela orando, a pedido, eu e Miriam. Acompanhamos ela um tempo, estávamos orando por uma questão da sua vida pessoal. E nesse período de oração, ela foi diagnosticada com câncer. E diante desse diagnóstico, nós também acompanhamos durante todo esse processo. Pregamos o Evangelho, demos o amor do Senhor, tivemos o privilégio de vê-la aceitando Jesus, sendo batizada e servindo na igreja por um tempo, até que a doença permitisse. Depois de uns 2 anos, infelizmente, ela caiu no seu leito como uma paciente terminal. E por que eu estou trazendo esse testemunho? Poxa, André, você falou até agora de consolo e vai contar uma história triste. Mas não é. É para a gente entender o que o Espírito de Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós declaramos que o Senhor é nosso pastor e de que nada nos faltará. E ela foi transferida daqui para um hospital em São Paulo, com especialidades nesse tratamento. E o aniversário dela se aproximou e a gente sentiu no coração de ir lá, em São Paulo, no hospital, orar com ela. E fomos.
e oramos. E ela estava muito debilitada. Muito debilitada. Só que eu fui muito retraído. Por quê? O tempo todo dizendo, nós vamos orar, Deus vai te curar. Porque a gente tem que anunciar o milagre. A gente não faz promessa. Mas a gente fala, o Senhor pode te curar. É diferente de falar, o Senhor vai te curar, né? Porque Deus tem um controle sobre todas as coisas. O Senhor pode curar todas as coisas? Amém? Mas Ele tem o controle sobre todas as coisas. E eu falei assim, poxa vida, como é que eu vou orar? Como é que eu vou olhar para ela, sendo que o tempo todo eu a motivei a acreditar que o Senhor poderia curá-la? E ela está lá, num estado terminal. E eu fui quietinho. Eu não contei isso nem para Miriam. Era uma coisa minha e de Deus. E chegando lá, entrou primeiro um casal que estava com a gente, depois desceu, depois entrou eu e Miriam. Oramos juntos, muito triste. E quando eu estava saindo do quarto, já depois de ter orado e me despedido dela, e o quarto ele tinha um corredorzinho antes de sair na porta. Como se você entrasse num corredorzinho, tinha um banheiro, aí depois você chegava no quarto. Eu já estava no corredor saindo. Eu já tinha perdido a vista dela. E ela me chamou. E daí eu voltei, sem você, né? Aí você ficou e eu voltei. E quando eu voltei, ela segurou na minha mão e ela me falou o seguinte. Ela me falou de uma outra maneira, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ela falou esse versículo de um outro jeito. Sabe o que ela me falou? André, meu amigo, segurando a minha mão, não pense que o Senhor não me curou. Olha, gente, ela estava nos últimos suspiros de vida. Ela vira para mim e fala assim, não pense que o Senhor não me curou. Porque Ele curou o que eu mais precisava, a minha alma. Você me deu o presente mais valioso que uma pessoa poderia dar. Você me deu Jesus. Antes, sem Jesus eu não saberia para onde eu iria. Mas eu sei exatamente que Ele está me esperando. Ela entendeu que a cura que ela mais precisava naquele momento era a cura da sua alma. E ela disse que o Senhor havia curado a alma dela. Eu saí de lá muito feliz com o Senhor, triste com a situação, crendo ainda que o Senhor é capaz de curar qualquer tipo de enfermidade. Uma semana depois ela partiu. Mas ela partiu no Senhor. Ela deixou uma marca em todos nós, do nosso ambiente de trabalho, inclusive. Eu tive a árdua tarefa de ter que fazer o culto ali de despedida, buscando forças, né? A gente, quando tem um envolvimento com a pessoa, é mais difícil. Mas por que eu contei isso? Porque quando você tiver que atravessar um vale de sombra da morte, se o Senhor estiver com você, vai ser diferente. Ele pode curar todas as coisas. Ele pode transformar qualquer realidade. Nós precisamos crer nisso. A experiência que eu vivi com essa amiga, em momento algum abalou a minha fé, e eu continuo crendo que Deus é capaz de curar o câncer. Ou qualquer outra enfermidade. Inclusive, eu creio que Deus Ele é poderoso para operar milagres. Mas Ele não o fez aqui, porque a sua vontade é soberana. Porque lá no início do Salmo, a gente declara, o Senhor. Então, quando a gente declara, o Senhor, é porque tudo está no controle dEle. É porque é Ele que sabe de todas as coisas. É porque é Ele que tem a resposta para todas as coisas. E muitas vezes, a resposta que nós buscamos, não é a resposta que Deus tem para nós. Então, acreditar e dependerem de Deus é o segredo para as nossas vidas. No versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Só o Senhor é capaz de fazer
o meu e o seu cálice transbordar. E o cálice transborda para quê, gente? O cálice transborda para encher o cálice do outro. Porque aquilo que Deus faz na sua vida, Ele quer fazer através da sua vida, na vida de alguém. Você crê nisso? Então, para mim, esse entendimento do versículo 5, ele não tem questionamento nenhum. Quando o Senhor unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar, é porque Ele quer me usar para transbordar na vida do outro. Então, Ele me faz transbordar para que, através de mim, Ele faça transbordar na vida do outro. O Salmo 23, ele é completo para uma vida de alegria no Senhor. E aí ele fecha. Contudo, diante disso, é como se ele estivesse concluindo o Salmo. Então, diante disso tudo que eu estou falando para vocês, que eu estou escrevendo aqui, só me resta dizer o seguinte, que se o Senhor é meu pastor, nada me falta, eu repouso, descanso, recebo refrigério, atravesso o vale da sombra da morte, com Ele, firme, muitas vezes difícil, muitas vezes com luta, mas com Ele, eu tenho unção sobre a minha cabeça, o meu cálice transborda, e transborda de maneira que eu possa abençoar o outro, de maneira que Ele faça transbordar o outro através da minha vida. Poxa vida, diante de tudo isso, só me falta dizer que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não tem outro jeito, porque aquele que declara que o Senhor é o seu pastor e ainda exerce a fé de que absolutamente nada lhe faltará, ele certamente caminhará com bondade e com misericórdia todos os dias da sua vida. Ao nosso Senhor seja todo louvor, toda honra e toda glória. Ele é o nosso pastor. Ele não vai permitir que nada nos falte. Ele tem a resposta para o seu coração aflito. Ele é o bálsamo para a ferida da sua alma. Ele é o consolo para o teu choro. Ele é o abraço que você precisa. Ele é o braço forte que você precisa para te sustentar. Ele é o consolo para a sua alma. Ele é o sustento para a sua fome. Ele é a água que sacia a sua sede. O Senhor, o seu pastor, está aqui neste lugar. E Ele quer abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. O Senhor, o nosso pastor, está aqui, neste lugar. E o que nós podemos esperar do nosso Senhor? Eu falei no início da pregação que talvez você tenha saído da sua casa nessa noite em busca de um consolo. Mas talvez você tenha saído da sua casa essa noite em busca de um conforto, de uma cura para uma ferida da sua alma. Talvez a dor esteja tão intensa, você não está conseguindo conviver mais com isso. Talvez ao sair de casa e vir aqui para o culto, você pediu para o Senhor falar com você de uma maneira diferente. Talvez a sua expectativa ao sair de casa era vir ao culto e sair da igreja com pelo menos um refrigério na sua alma, com uma paz que excede o entendimento humano. O que é a paz que excede o entendimento humano? A situação continua a mesma, a batalha continua a mesma, as circunstâncias são a mesma, mas você é invadido por uma paz que excede o seu entendimento. Eu não consigo compreender. A batalha é a mesma, a dificuldade é a mesma, as pessoas que me rodeiam são as mesmas, mas diferente de antes, agora eu tenho paz nesse ambiente, eu tenho paz diante dessa circunstância. É a verdade que o Senhor quer ministrar na sua vida. Saber que Ele pode todas as coisas e que Ele está aqui nessa noite. Então eu quero convidar você. Eu quero convidar você que foi tocado por essa palavra, sabe? Você que quer estabelecer o senhorio
de Jesus na sua vida, de fato. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Tá bom, mas eu tô chamando você para um ato profético de estabelecer o senhorio de o Senhor. Para você que quer decretar o pertencimento através aí desse pronome possessivo, o Senhor, Ele é meu pastor. Eu vou sair daqui diferente hoje. Eu vou passar a ler e ouvir esse salmo de uma maneira diferente, porque a partir de agora eu entendo que Ele é Senhor, e além de ser Senhor, Ele é meu, e Ele não é só meu, Ele é meu pastor, e sendo meu pastor, de nada na minha vida eu terei falta. E nós queremos muito orar pela sua vida, nós queremos muito que você saia daqui nessa noite, aprendendo a repousar, descansar e receber do Senhor o refrigério para a sua alma. Vem aqui no altar do Senhor, você que está com a sua alma aflita, você que está com a sua alma abatida, não importa por quê, não importa desde quando, não importa o motivo, porque a sua alma está ferida, não importa a razão das suas lágrimas, não importa porque você está sofrendo tanto, o importante é que o Senhor, o teu pastor, está aqui nessa noite, e Ele quer ministrar de uma maneira muito especial sobre a sua vida. Vem para cá, você que está com a sua alma ferida, você que não consegue descansar, você que não consegue ter paz interior. Às vezes a sua mente ela trabalha tanto, às vezes a tua mente ela trabalha o tempo todo e trabalha de noite, é uma preocupação atrás de outra, e Deus me mostra aqui uma mente funcionando numa engrenagem que não para, e se essa palavra ela tem sentido para você, uma mente que não para de pensar de manhã, de tarde, e à noite você acorda pensando, e você perde o sono. Se tem alguém aqui vivendo esta realidade, essa é uma palavra de conhecimento para a sua vida. Temos alguém? Você, é uma palavra de conhecimento. Você também, venham aqui por favor. Esta é a palavra de conhecimento nesta noite. A sua cabeça, ela não para de funcionar como uma engrenagem. De manhã, de tarde, na madrugada você acorda e você diz: eu não consigo nem descansar, eu não consigo nem dormir, eu não consigo repor a minha energia. Mas o Senhor, o seu pastor, te chama aqui nesta noite para que você seja ministrado de uma maneira diferente, porque a partir de agora Ele fará você repousar, Ele fará você descansar, Ele fará você receber refrigério. Eu quero que as pessoas que se identificaram com essa palavra de conhecimento venham aqui perto de mim no altar e debrucem no altar, assim ó, rendição ao Senhor, debruça no altar. Você que se identificou com essa palavra de conhecimento, debruça no altar. Isso, querido, o Senhor é o seu pastor, e você não terá falta de nada. O Senhor nesta noite te fala: eu sou aquele que te faz repousar, eu sou aquele que trago o descanso e o refrigério para a sua alma. Não importa o tamanho, a profundidade, a distância do vale que você tenha que atravessar, eu estarei com você, e o meu cajado, ele te consola. O meu cajado, ele te consola. E a partir de hoje, eu te chamo
a descansar na minha presença. Eu te chamo a deitar, a descansar, a permitir que eu refrigere a sua alma, e eu te darei o descanso que você busca. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Ao Senhor seja todo louvor, ao Senhor seja toda honra.